Boa noite, graça e paz, paz Deus, seja bem-vindo. Perdoa, acho que está muito instável aqui a internet. Paz e graça. E a live na verdade está atrasada. Entrei aqui, mas a conexão caiu. Mas de qualquer forma, seja bem-vindo. Como eu havia postado no próprio Instagram, né? O tema da live hoje é a respeito da salvação, o assunto que nós vamos abordar, que é bastante importante para nós entendermos. Louvado seja Deus. Só aguardar mais uns poucos minutos para ver se mais alguém consegue entrar. Então aí nós vamos dar seguimento à nossa live de hoje. Maudete, paz Deus, seja bem-vinda. As irmãs que já estão presentes aí, quem quiser ir entrando, pode ir interagindo, tá? Pode ir interagindo. O assunto da live, como eu falei há pouco, é a respeito da salvação, né? E será que todos nós realmente entendemos o que é a salvação para nós, né? Como é que a salvação ela funciona na nossa vida? Qual que é o processo da salvação? Será que existe realmente um processo para a salvação? E o porquê que eu preciso entender? E o que é que eu preciso entender a respeito da salvação? Então, é algumas perguntas que nós, muitas das vezes, nós devemos fazer para nós mesmos. Vocês já se perguntaram a respeito dessas questões? Será que a salvação ela se dá somente por simplesmente nós fazermos parte de uma comunidade, de uma igreja, de nós simplesmente, vamos dizer assim, socialmente falando, estar em algum lugar religiosamente falando? Será que é só isso que se resume à salvação? Então as irmãs podem interagir aí, tá? Se tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí, pergunta. Se não tiver na medida de nós podermos responder, nós vamos responder e nós vamos entender nessa live de hoje o que é essa questão de salvação, como que ela funciona realmente na nossa vida, né? Através da fé, da pregação que nós recebemos. Será que nós recebemos sobre a nossa vida uma pregação coerente, que condiz realmente com o Evangelho, com as Escrituras Sagradas, com aquilo que a própria Bíblia ela relata realmente para nós recebermos essa salvação? Então, nós vamos abordar esse assunto, né, com uma certa profundidade, para que seja sanado, então, assim, as nossas dúvidas com respeito a este assunto, né? Então é por isso que nessa noite eu convido cada um de vocês, né, que já entraram aí na live, outros que posteriormente vão entrando e vão assistir também, porque vai ficar gravado, né, esta live, e também vai subir lá para o YouTube. Para quem não sabe, eu tenho um canal lá no YouTube. O nome do canal tá com o meu nome, PR Cristiano Machado. E se muitas das vezes você ainda não se inscreveu lá no canal, se inscreva no canal, deixa lá também um joinha, um like, né? E na medida do possível, compartilhe os vídeos. Tem muitos vídeos já lá gravados, né, que estão expostos para o nosso conhecimento da nossa vida cristã. Então eu peço, vamos dizer assim, encarecidamente, que se inscreva no canal, porque
E compartilhando os vídeos, deixando um joinha, isso ajuda com que o algoritmo do YouTube também vai mostrando, divulgando a outras pessoas, mostrando que os vídeos que estão sendo produzidos, eles são relevantes para o público também. Irmã Gabi, graça e paz. Paz Deus, tudo bem? Tudo bem em casa? Tudo bem com seus pais, sua irmã? Deus que abençoe, seja bem-vinda, né? O tema da live hoje é salvação. Vou repetir mais uma vez o que é salvação, né? Será que nós entendemos realmente o processo dessa salvação? E o que precisamos fazer, o que precisamos entender a respeito da salvação? Então eu convido vocês, né, para juntos nós abordarmos este assunto. Deus que abençoe então, louvado seja Deus. Graças a Deus, minha família, estamos todos bem, graças a Deus. Só os filhos, que está tudo longe, né? Cresce, vai pegando idade, vai tudo embora. Mas estão todos bem, os filhos, os netos. É tudo motivo de agradecer a Deus. David, ô Deivão. Graça e paz, meu querido. Você tá bom? Seja bem-vindo. David, se você quiser entrar junto da live aqui comigo, aqui pra gente bater um papo, você sabe que você tem toda a liberdade, né? Rapaz, que saudade de fazer live com vocês. Vocês sumiram, rapaz. Meu Deus do céu. Massalvina, seja bem-vinda novamente. A conexão estava ruim aqui, caiu a live. Eu precisei abrir outra, tá bom? Seja bem-vinda. É realmente, David, muita saudade, né? Mas tá bom, louvado seja Deus. Deus que abençoe, sejam todos bem-vindos. Realmente, David, precisamos voltar sim. Shalom, shalom. Então, bom, irmãos, para nós darmos seguimento na live, né, porque ela atrasou, porque a conexão aqui da internet deu uma caidinha, mas louvado seja Deus, conseguimos entrar e os irmãos estão aí junto de nós, os irmãos e as irmãs, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E hoje o tema da nossa live é a respeito de salvação, né? E eu vou deixar aqui, como eu já havia falado há pouco, algumas perguntas, né, para nós pensarmos, para nós meditarmos, né? Salvação. Você sabe realmente o que é salvação? Como é que a salvação funciona? Qual é o processo de salvação? Será que existe um processo para a salvação? E por que é que nós precisamos entender? E o que é que eu preciso entender a respeito, ou nós precisamos entender a respeito da salvação? Oh, amém, glória a Deus então, Deivão. Glória a Deus. Então, estas perguntas, você já se fez estas perguntas para você mesmo, com respeito à salvação? Ô David, tá posto o convite, se você quiser subir, tá bom? Se você quiser subir, nós abrimos uma janela aqui e vamos juntos abordar esse assunto aí, tá bom? Fica à vontade. Irmã Cida Machado, minha digníssima esposa, querida, minha amada, seja bem-vinda, graça e paz, né? Então, no tema de hoje, então eu quero convidar e vamos juntos, né, explorar esse assunto que parece ser simples, porém há algumas questões que nós precisamos entender a respeito da salvação.
Então, a salvação, nós vamos entender que ela é o tema central do cristianismo, e o plano redentor de Deus, nós vamos entender que ele percorre toda a Escritura Sagrada. Toda a Bíblia, nós já vamos ver esse plano desde o início, né? Desde a criação. A queda do homem no pecado, desde a queda do homem lá no pecado, o sacrifício de Cristo na cruz e a gloriosa promessa de vida eterna. Então, compreender o processo de salvação, para nós cristãos, para todos nós que procuramos entender o Evangelho de Jesus, é crucial para a nossa fé cristã. Então, vamos, portanto, examinar profundamente o processo de salvação, e isto com uma abordagem eu quero trazer aqui de uma forma expositiva, e mostrando dentro de alguns textos, abordando cada fase com a base bíblica sólida, né? Porque a base da nossa fé está nas Escrituras Sagradas, mostrando alguns pontos que são fundamentais e que eu quero destacar, seguir aqui para vocês. Tá bom, irmão David, mas é uma pena, realmente é uma pena. Mas tá bom, se Deus quiser, precisamos marcar logo uma juntos aí, né? Você com o Caio novamente, louvado seja Deus. Então, eu quero demonstrar aqui alguns pontos fundamentais, né? Que realmente vai mostrar que existe um processo para a salvação, né? Dentro desta linha de raciocínio e de entendimento. E são 5 pontos. Primeiro, a escolha divina. Segundo, arrependimento. Justificação. Quarto, santificação. E quinto e último, o glorioso estado final de glorificação, que faz parte desse processo de salvação sobre as nossas vidas. Então, primeiro nós vamos ver o plano eterno de Deus, a eleição de Deus sobre as nossas vidas, né? A salvação, então, ela começa com Deus. Antes da fundação do mundo, o nosso Deus, ele já havia traçado o plano de redimir o homem caído. E como um texto base para esta afirmação, nós temos a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, dos versos 1 e 5, que diz assim, Paulo nos ensinando que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Então aqui nós vemos a soberania de Deus e o desejo de adotar-nos como seus filhos. Então nós temos este versículo-chave que fundamenta então essa questão da eleição de Deus, da escolha de Deus, até mesmo antes da fundação do mundo, né? Então a doutrina da eleição, que Deus é o iniciador, mostrando que Deus é o iniciador desse processo de salvação. Então quer dizer isto o quê? Que não depende dos nossos méritos, não depende muitas das vezes de nós acharmos que a nossa salvação é algo devido à nossa contribuição, porque somos bons, porque somos merecedores, porque agimos de formas diferentes de outras pessoas. Não. Todos esse requisito e esse processo iniciador na nossa salvação vem propriamente de Deus, né? Então não depende jamais dos nossos méritos, mas a graça de Deus, ela é soberana. E essa verdade deve nos levar ao quê? A uma humildade e gratidão, sabendo que Ele, o nosso Deus, nos escolheu por um simples ato, um ato de amor. Então Deus, ele decide nos salvar, nos mostrando o favor da sua graça, do seu amor, através de Jesus Cristo, seu amado Filho, no sacrifício.
Então ele, na sua presciência, ele já demonstra que esse processo de salvação é o indicador para as nossas vidas e as nossas almas, né? Então, e uma coisa que nós precisamos entender, amados irmãos e irmãs, e destacar, e eu quero destacar aqui, isso não se aplica na questão do determinismo, né? Como há, e nós sabemos que há algumas linhas de pensamentos que defendem essa tese em dizer que Deus já tudo determinou, né? Porém, nós vamos observar, à luz das próprias Escrituras Sagradas, que se trata de uma presciência, de um pré-conhecimento de Deus das coisas que Ele sabe que vai acontecer. Então, é claro que Deus, Ele sendo Deus, Ele sabe quem são os salvos e quem são os não salvos, né? Mas não porque Deus, Ele determinou que, como por um exemplo, eu sou um perdido, você é um salvo, ou assim ou vice-versa, não. Mas Ele, na sua presciência, Ele sabe dessa questão. Mas não porque Ele determinou, né? Por quê? Porque se nós tivermos este pensamento, esse tipo de raciocínio de pensamento, o que acontece? Qual que é o perigo que nós incorremos? É que, por exemplo, quando nós enxergamos no mundo a questão do mal, por exemplo, as coisas absurdas que acontecem, os crimes, os atentados terroristas, tudo aquilo que nós vemos de ruim no mundo. Então, todo este mal, se a questão desse Deus Criador fosse uma questão de um Deus determinista, o que aconteceria? Então, toda esta conta do mal iria para Ele mesmo. Mas nós entendemos que Deus, Ele é amor, né? Então, se Deus é amor, o mal não está sobre Ele. Ele não criou o mal como alguns pensam. Porém, Ele, na sua presciência, Ele conhece todas as coisas, né? Então, isso é muito importante nós entendermos que Deus, Ele, na sua presciência, Ele sabe de todas as coisas, mas porém, Ele não determinou as coisas. É como ainda hoje na aula, no nosso estudo bíblico na igreja, né? Deus deu de explicar um pouquinho nessa questão. Deus não nos fez, como vamos dizer assim, como robôs ou como até mesmo fantoches, vamos dizer, né? Nessa questão. Porque se Ele tivesse determinado todas as coisas, e como muitos pensam, né, a respeito que, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, vai falar a respeito da predestinação. Então, a própria palavra predestinação já está dizendo o quê? Que é uma predestinação, não é uma coisa decidida, mas mostrando que Deus, na sua presciência, Ele já conhece os salvos e os não salvos. Mas em questão desta decisão, né, vai estar sobre cada indivíduo, cada crente, cada um que realmente se entrega ao Evangelho de Jesus para este propósito divino, que é Deus o iniciador desta salvação divina sobre as nossas vidas, né? Louvado seja Deus. Então tudo isso nós precisamos entender. David e as irmãs, todos que estão aí, qualquer coisa pode nos corrigir, pode nos orientar, nos ajudar aí, nós estamos aqui a todos os ouvidos, tá bom? Então nós começamos, né, entendendo que esse processo ele se inicia em Deus, através do seu amor, é manifestado em todo o decorrer da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Então, tudo isso a gente já vai compreendendo que é um processo, a salvação é um processo, né? É um processo divino que vai se manifestando de tempo em tempo até chegar, né, no sacrifício de Jesus. Jesus ele se manifesta, como nós sabemos, toda a história, e isso vai nos mostrando que realmente a salvação ela é um processo sobre a vida de nós seres humanos na Terra. E é tão interessante que após essa iniciação
de processo de salvação, que nós vimos que se inicia em Deus, que Ele é o iniciador. Aí nós vamos ver o segundo ponto, a necessidade do arrependimento. Então, o que nós entendemos? O que eu acabei de falar há pouco, que para nós se arrependermos, isso depende do quê? De uma decisão de cada indivíduo, uma decisão de cada crente, de cada um que chegou de qualquer forma ao conhecimento do anúncio do Evangelho. Então depende de quê? De uma decisão de cada indivíduo na questão de crer ou não crer, de aceitar ou não aceitar esta salvação que lhe está sendo proposta, né? E é interessante que até no vídeo eu coloquei uma frase que está escrito em 3 do Evangelho de João, né, no versos 16, que diz assim, que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa questão de crer, né, ela já está nos mostrando, o próprio texto bíblico nos mostra que é uma decisão pessoal. Então nós não somos forçados a sermos crentes, a servirmos a Deus, a seguir Jesus, não, muito pelo contrário. Nós vamos ver até mesmo lá no livro do profeta Zacarias, que vai mostrar que não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. Por quê? Por que pelo Espírito? Porque nós vamos ver lá no Evangelho de João, né, que a nossa conversão, ela não depende, vamos dizer assim, daquele que realmente prega para nós o Evangelho, mas vai depender de uma ação do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado e do juízo de Deus que está por vir sobre a terra. Então, esse processo de salvação, ele é muito importante para nós. Então, vocês começaram a perceber que não é uma questão simplesmente de estar, né? Eu não estou querendo dizer isso, que nós não precisamos fazer parte de uma comunidade, ter comunicação com uma irmandade, né? Porque a própria Bíblia vai nos apontar que a igreja, que não é templo, mas porém a igreja na verdade é o que? A igreja, elas são cada um dos indivíduos que faz parte do corpo de Jesus, cujo a cabeça é Cristo. Então isso vai nos mostrar o quê? Que nós devemos fazer parte do corpo de Cristo, né? Então nós vemos que não é simplesmente estar simplesmente numa igreja, mas existe sim um processo de salvação para a vida de cada um de nós. E isso vai implicar muito, e muito mesmo, sobre as nossas vidas, entender qual que é esse processo de salvação. Porque paramos, amados, para imaginar uma questão, como por exemplo, nós sabemos que existe pessoas que estão dentro, muitas das vezes, de uma denominação, e ela realmente é uma pessoa sincera. Só que se nós observarmos, aquela pessoa, ela simplesmente está cumprindo requisitos denominacionais, dogmas que são muitas das vezes abordados e ensinados pelos homens, e muitas das vezes muitos desses dogmas que existe, vamos dizer assim, uma aparência de uma verdade, mas na verdade o que é um sofisma? O que é um sofisma? O sofisma é um pensamento, o sofisma é uma questão de vamos dizer assim, uma meia verdade que está sendo apresentada, mas não é uma verdade na sua totalidade. Então, qual a conclusão que nós chegamos com isso? Que uma meia verdade, ela não é verdade. Vocês concordam comigo? Né? Ou é verdade ou é mentira. O que nós lemos dentro da Bíblia Sagrada? Que a questão da palavra do crente ou é sim, sim ou não, não. Quer dizer, ou é uma coisa ou é outra. Não existe meio termo. Não existe essa questão de meia coisa, não. Ou é verdade ou é mentira.
É uma das duas coisas. Então, o que nós aprendemos com isso? Que nós devemos ter cuidado e entender qual que é o processo da salvação que cabe a cada um de nós. E se nós não entendemos isso, irmãos e irmãs, o que acontece? Nós incorremos no sério risco de não estarmos dentro do plano da salvação divina. Aí alguém pode dizer, mas Deus é misericordioso. Sim, Deus é misericordioso. Mas não é pela questão da misericórdia que nós vamos deixar de ser entendidos, deixar de ser sábios no quesito de entender a palavra de Deus. E entendendo que a própria palavra de Deus, o que ela nos ensina? Que Deus ele não leva em consideração os tempos da ignorância. E que ignorância é essa? A falta de conhecimento. Mas a partir do momento que alguma coisa está sendo exposta para nós, o que devemos fazer? É abrir o nosso coração para que a palavra de Deus verdadeiramente ela entre dentro de nós, e através da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ele vai trabalhando e nos levando, como diz a própria palavra, de luz em luz, né? De sabedoria em sabedoria, até chegarmos o quê? Aquilo que a Bíblia nos diz, a estatura de um homem, de uma mulher perfeito diante de Deus. E entendendo que isso não é de nós, mas é uma própria ação do Espírito Santo através da salvação, trabalhando na vida de cada um de nós. Então por isso que é importante nós entendermos este processo de salvação sobre as nossas vidas. É por isso que não é por um acaso, é uma frase que a gente sempre repete quando entra em assuntos assim, que Jesus ele é bem categórico em dizer, né? Ele vai dizer naquele dia, muitos se achegarão diante de mim naquele grande dia e dirão, mas Senhor, eu profetizei em teu nome expulsei demônios, em teu nome eu fiz isso, eu fiz mais aquilo. E Jesus o que ele respondeu? Ele disse assim, e eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? E isso nós percebemos que salvação não tem nada a ver com dom. Salvação não tem nada a ver com cura. Salvação não tem nada a ver com algumas coisas que se manifestam no meio do povo. Uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque nós precisamos entender que a misericórdia de Deus ela é tão grande. Por exemplo, eu fico enfermo. Só que eu não tenho uma plena convicção daquilo que é Cristo, daquilo que é salvação e nem nada. Só que, mediante a fé, naquilo que eu acredito que Deus pode fazer para mim, me libertando de uma enfermidade, fazendo alguma coisa na minha vida, muitas das vezes, eu posso alcançar tal benefício das mãos de Deus. Só que isso não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com esse processo de salvação. É diferente, por quê? Porque a própria salvação, quando ela se manifesta na vida de cada indivíduo, o que vai acontecer? Na vida de cada crente, como é que nós percebemos que o processo de salvação está acontecendo na nossa vida? É quando o próprio Evangelho, ele vai demonstrando sobre cada um de nós uma transformação, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento, uma forma de agir diferente. Irmão Wilson, seja bem-vindo, graça e paz, a paz de Deus, meu querido. Então isso que é e que mostra este processo de salvação na vida do crente verdadeiramente. É por isso que nós vemos e assistimos, infelizmente, irmãos e irmãs, dentro das nossas igrejas, né, independente de placa, eu não estou aqui para falar de placa, nós vemos muitas pessoas que elas estão ali, elas são assíduas religiosamente, dentro das suas respectivas instituições, porém, elas estão longe do Evangelho. Elas cumprem dogmas dominacionais, só que o Evangelho está longe delas. Né? Por quê? Porque foi apresentado para elas
infelizmente, irmãos, é difícil a gente falar isto e falamos com tristeza, não é com alegria. Mas nós precisamos entender que essas lives, elas são feitas para que, de alguma forma, Deus se usando na sua infinita misericórdia de nós, através do Espírito Santo, a verdade do Evangelho possa chegar à vida das pessoas, né? E o que infelizmente é o que está faltando nos púlpitos das nossas igrejas atuais. Por quê? Porque os pregadores, eles não estão preocupados em anunciar o Evangelho. Os pregadores, eles estão preocupados muitas das vezes com os números de membros a terem dentro das suas respectivas denominações, fazendo com isso, irmãos, a verdade é uma só, fazendo arrecadação de dinheiro e tantas outras coisas que nós vemos e não precisamos às vezes entrar em detalhe, mas aquilo que era para ser realmente anunciado, que é o Evangelho, a salvação, como que é que funciona a salvação, se existe um processo na nossa vida, isso não é pregado. Infelizmente não é pregado. E uma coisa é certa, irmãos, todo aquele, entenda isso, irmãos, todo aquele que, não importa de qualquer forma, ele assume uma responsabilidade de estar à frente de um povo, isso independente de número, que seja 3, 2, uma meia dúzia, uma dúzia, 1 milhão de pessoas, ele tem que entender que ele vai dar conta daquilo que ele profere pela boca dele. Se ele está proferindo o Evangelho, a verdade do Evangelho, amém. Agora, se está tomando outros caminhos, aí é com Deus. Então, existe então sim esse processo de salvação. Então nós vemos aqui a necessidade do arrependimento, né? Por quê? Porque há esta necessidade do arrependimento? Porque o pecado, ele entrou no mundo por meio de Adão. Como nós vamos ver, o próprio apóstolo Paulo citando isso no livro aos Romanos, capítulo 5, verso 12. E que ele diz assim: e todos nós herdamos esta natureza pecaminosa, né? Então, alguém pode às vezes até pensar assim, é uma frase que às vezes nós ouvimos, né? Poxa, mas Adão pecou lá no passado, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver que Adão pecou? Realmente, né? Se formos analisar, mas só que tem uma coisa, quando Adão peca, Adão ele é a raiz, o tronco, vamos dizer assim, de toda a raça humana. Então é como se ele fosse o transmissor, vamos dizer assim, desta, vou usar aqui um termo, essa doença, né? Então ele é o transmissor do pecado. E então todos nós nascemos com esta natureza caída. Nós já nascemos com o pecado sobre cada um de nós. E, queridos irmãos e irmãs, é interessante que, para nós termos uma certeza disso e entendermos que realmente nós nascemos com esta natureza caída, é tão simples. Quando nós pegamos uma criança, que seja um filho, né? A criança, se muitas das vezes ela faz alguma coisa que é ao contrário daquilo que ela deveria fazer, dos ensinamentos que nós damos como pais, isso e aquilo, e às vezes nós vamos lá e corrigimos esta criança, certo? E independente de idade, tá? Ela chegou a um certo conhecimento e ela, vamos dizer assim, por instinto, ela pega e responde para o pai e para a mãe assim. Às vezes você vai falar: filho, eu não já te falei que não era para você fazer isso, assim, assim, assim. Ela simplesmente vai responder: eu não vou te obedecer, eu vou fazer de novo. Isso acontece ou não acontece? Aí, qual que é a explicação para isso? A explicação óbvia para isso é que a natureza caída, né, já está sobre aquela criança. Então é a questão de que muitos pensam que a criança ela nasce inocente, a criança é inocente. Não, ela não é inocente, a criança não é inocente. Ela simplesmente, até um determinado tempo da vida dela, ela não tem conhecimento do pecado que está sobre ela, desta natureza que está sobre ela. Mas não existe nenhum inocente, porque o próprio texto bíblico vai nos mostrar que
todos estão destituídos da glória de Deus. E não há um justo sequer. Então isso não exclui ninguém, nem criança, nem jovem, nem velho, homem, mulher, não, ninguém. Todos estão destituídos da glória de Deus, né? Então isso é bastante importante nós entendermos, né? Então por isso que há a necessidade do arrependimento sobre as nossas vidas, né? E o que é o arrependimento? O arrependimento é simplesmente a resposta, é o diagnóstico de que nós somos pecadores e precisamos de transformação. E por que há esta necessidade de arrependimento? Por quê? Porque se o indivíduo, aquele que se denomina crente, aquele que ouve o evangelho, se ele não entender que ele é um pecador, que ela é uma pecadora diante de Deus, então este processo de salvação e para o arrependimento ele não acontece, simplesmente ele não acontece, né? E é o que muitos irmãos às vezes não entendem. Porque quando nós falamos, né? Por exemplo, eu reconheço que eu sou um pecador. Alguém pode até dizer, poxa, mas o irmão Cristiano, o pastor Cristiano, como hoje muitos estão me conhecendo como pastor, o pastor Cristiano é pecador? Sim, todos nós somos pecadores, você também é pecador. Mas isso está me indicando que eu sou pecador no sentido que há sobre mim uma natureza caída e pecaminosa. Mas não quer dizer que eu sou pecador no sentido praticante. Porque qual que é o problema do pecado? O problema do pecado é a decorrência na prática do pecado. Vocês estão entendendo? Quem quiser dar um feedback aí que está entendendo, vai ajudando nós, vai interagindo conosco aí na live aí. Tá bom? Então esta é a questão. Porque qual que é o problema? Por isso que quando nós vamos lá para o livro do Apocalipse, e lá vai dizer que ficarão de fora os adúlteros, os efeminados, ficarão de fora os mentirosos, os beberrãos, os comilão, né? Aqueles que amam e cometem a mentira. O que o Apocalipse está informando ali? Que estes que ficarão de fora são os pecadores praticantes desses pecados. É diferente daquele que tem a natureza pecaminosa, mas não é um pecador praticante. É esta que é a diferença. Por quê? Porque aonde vocês já ouviram uma frase que diz assim: no céu, presta bem atenção, no céu é lugar de pecadores arrependidos. O céu é lugar de pecadores arrependidos. Porém, o inferno vai estar cheio de justos. Porque o justo, ele acha que ele é justo por si mesmo, mas ele não foi justificado pelo Evangelho. Ele não foi justificado pela verdade da palavra. E quando o crente ele não é justificado pela verdade da palavra, pela justificação através do sacrifício do sangue de Jesus, o que acontece? Essa pessoa, realmente ela não é resgatada. Então, na vida dessa pessoa não acontece este processo de salvação. Por quê? Porque quando não acontece esse processo de salvação, a decorrência e a probabilidade desta pessoa continuar pecando é muito maior. Por quê? Porque não há nela o reconhecimento de que ele é um pecador e de que ele ou ela é dependente da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus que nos justifica de todo o pecado. Né, irmãos? Amém, Wilson. Glória a Deus. Deus abençoe. A glória pertence a Deus. Amém. E é isso aí, irmão Dete. Isso é uma pura verdade, né?
É uma pura verdade. Então, nós precisamos entender tudo isso, né? Que existe então sim um processo para a salvação. E este processo tem a finalidade de quê? De nos libertar desta natureza pecaminosa que está sobre cada um de nós. Então, ser crente não significa que nós somos perfeitos, que nós não vamos incorrer mais em erros, não vamos pecar, não é isso. Mas entendendo que se nós nos mantivermos debaixo do temor da palavra de Deus, do evangelho genuíno, o próprio Espírito Santo ele vai trabalhar para que este processo ele venha acontecendo sobre a vida de cada um de nós. Então, irmãos, que cada um de nós, já mediante no que nós estamos ouvindo até agora, que cada um de nós possamos receber verdadeiramente o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que este processo ele possa agir plenamente sobre a vida de cada um de nós. Então nós vemos aqui que o arrependimento então é a resposta ao diagnóstico de que somos pecadores e que precisamos de transformação. Então a tendência do evangelho verdadeiro é fazer o quê? É trazer sobre nós transformação. Então é por isso que, como eu havia falado há pouco, é por isso que às vezes nós vemos crentes que são assíduos religiosamente dentro da igreja, mas que não receberam aí do evangelho. Por quê? Porque não existe uma transformação genuína, uma transformação verdadeira sobre a vida desses crentes, né? Ele vai lá, ele participa do culto, canta, ora, até prega, a gente vai ver isso daí. Ninguém está isento, mas só que o processo de salvação ainda não está acontecendo sobre a vida deste indivíduo, né? Então Jesus ele inicia o seu ministério com a chamada ao arrependimento, né? Onde Jesus ele diz, até parafraseando as palavras também do próprio João Batista, que diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Isso está escrito em Mateus capítulo 4, versos 17. Uma exposição somente das Escrituras, a palavra basta para nos confortar de nossas dores. Realmente, irmão Wilson, é isso daí mesmo. Por quê? Porque aquele que crê verdadeiramente, né, nas Escrituras, na Bíblia, irmão, na Bíblia, nós precisamos crer nisso aqui, ó. Toda a revelação que nós precisamos está aqui. A revelação não depende de um homem, de alguém que está na frente. Não, a revelação está aqui. Tudo que era necessário a ser revelado para nós está aqui, nas Escrituras Sagradas. Só que, infelizmente, o que nós vemos? As pessoas, elas não querem, elas não amam a Bíblia, elas não amam o manual de instrução e conduta da nossa fé, né? E a Bíblia, ela não é um simples, vamos dizer assim, um simples livro para estar numa estante, para estar aberto, como muitos fazem no Salmo 91, Salmos 23, não. A Bíblia ela é para ser lida, é para ela ser entendida, compreendida e obedecida nos mandamentos daquilo que Jesus ele nos ensina. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então Jesus ele inicia o ministério com a chamada ao arrependimento, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, por que ele diz assim, está próximo o reino dos céus? Por quê? Porque além desse processo de salvação ser algo progressivo, mas também não está tão distante de nós. E por que eu digo isso? Cada um de nós temos a nossa vida, cada um tem a sua idade, mas quem é que sabe o dia de amanhã? Quem é que sabe o daqui a pouco de cada um de nós? Então este reino que Jesus veio trazendo e propagando e está sendo propagado, ele está próximo. E cada dia que nós vamos vivendo, mais próximos nós estamos do reino de Deus. E queira Deus que cada um de nós estejamos próximos deste reino para usufruirmos desta glória eterna. Então, aí nós vemos o arrependimento genuíno envolve mudança de mente, coração e atitude.
não é apenas, irmãos, como muitos pensam. O que é arrependimento? Será que arrependimento é remorso? Será que arrependimento é aquela questão, por exemplo, quando eu erro, quando eu peco, quando eu incorro num pecado, eu vou lá e eu choro, eu derramo lágrimas, né? Brota aquele sentimento dentro de mim. Não, irmãos, o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de hábito. Arrependimento é não voltar mais à prática daquele pecado. Então isso demonstra uma pessoa arrependida, uma pessoa verdadeiramente que está sendo transformada pelo Evangelho. Então tudo isso, como eu estou falando, o tema da live hoje é salvação. Qual que é o processo da salvação? Então precisa haver também então esta mudança de mente, coração e atitude. As nossas ações, elas precisam ser mudadas. E mudadas como? Pela força nossa? Pela nossa condição? Não, mas pela força do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos condiciona e nos direciona a caminhos que nós realmente devemos andar. Então não é remorso, não é apenas remorso, uma decisão, mas é uma decisão consciente de abandonar verdadeiramente o pecado e voltar-se para Deus. Isto significa arrepender-se, né? Então, devemos examinar constantemente nossos corações e viver em arrependimento contínuo. E por que arrependimento contínuo? Porque, como eu disse há pouco, nós somos, temos a nossa natureza caída, nós somos propícios ao pecado, tá? Nós somos propícios ao pecado, nós temos que reconhecer que somos pecadores, por quê? Ainda que muitas das vezes nós não incorremos no pecado de prática, mas nós devemos nos lembrar que nós pecamos por palavras, pensamentos e depois, consequentemente, por obras. Então, nós vemos que essa questão do pecado, ela sempre vai rodear a vida de nós, seres humanos. Mas louvado seja Deus, que Deus enviou seu Filho Jesus para nos justificar todos os dias da nossa vida. E o Espírito Santo nos levar a esta condição de arrependimento, compungindo assim os nossos corações, fazendo com que nós verdadeiramente, na prática do arrependimento, não voltemos às práticas do pecado. Então nós devemos constantemente examinar os nossos corações. E tendo cuidado, irmãos, tendo cuidado e nos lembrando que, né, nós não devemos nem confiar nos nossos corações. Por quê? Salvo engano, no livro do profeta Jeremias vai dizer que o coração do homem é enganoso, né? Então nós devemos entender isso. Então toda ação sobre nós é do Espírito Santo agindo sobre as nossas vidas verdadeiramente. Agora, em terceiro lugar, nós vamos ver a questão da justificação pela fé. A justificação é o ato pelo qual Deus, ele declara o pecador com base na obra completa de Jesus, declara o pecador justo com base na obra completa de Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Nós somos justificados não por obras, mas pela fé em Jesus Cristo. E isto Paulo, o apóstolo, nos afirma em Romanos 5, versos 1, dizendo: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, né? Então, a justificação é um dos maiores atos de graça de Deus manifestados sobre as nossas vidas. E saber que somos declarados justos diante de Deus, não por méritos, mas pela fé em Cristo. E o que acontece? Isso nos traz segurança e paz. E o fundamento da nossa relação, do nosso relacionamento com Deus o Pai, né? Então isso é bastante interessante nós entendermos que não é porque muitas das vezes eu sou bom ou faço alguma boa ação, ou o irmão faça alguma boa ação,
que isso vai te declarar uma pessoa justa diante de Deus. Não, o que nos justifica é o sacrifício de Jesus, nós compreendendo esse sacrifício através da fé. Então, a fé em Cristo Jesus, ela nos justifica diante da presença de Deus. Então não é por mérito, né? E até eu quero ler aqui para vocês a parte bastante interessante, onde cabe a este assunto, né? No livro do apóstolo Paulo aos Efésios, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8, aonde diz assim, olha que interessante isso aqui. Esse versículo é muito falado, mas é muito importante nós lermos e sempre termos frisado na nossa mente, né? O apóstolo Paulo dizendo no verso 8, no capítulo 2 de Efésios, diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Quer dizer, isso não é algo que é produzido por nós, nem por mim, nem por você. É dom de Deus. Quer dizer, dom significa o quê? Presente que Deus deu. É uma dádiva que nós recebemos de Deus. Por quê? E por que acontece isso? Não de obras, para que ninguém se glorie, né? Mostrando o quê? Que não adianta, o camarada, ele não recebe justificação por si mesmo. Não adianta ninguém pensar, mas eu sou bonzinho, mas eu faço isso, eu faço mais aquilo, e assim. Não, isso não justifica ninguém diante de Deus. O que nos justifica é o sacrifício de Jesus. É esse dom dado, este presente, esta dádiva que Deus proporcionou a cada um de nós, para que nós tenhamos uma vida cristã plena diante da presença de Deus. Então, isso nos traz e nos dá, vamos dizer assim, esse privilégio, nos traz uma segurança e paz. E que paz que é esta? A paz que nós não tínhamos outra hora sem Cristo. Por quê? Porque Cristo, Ele é a nossa paz. Cristo é a nossa reconciliação para com Deus. Por quê? Porque até então, antes de nós entendermos o Evangelho de Jesus, esse processo de salvação, o que nós somos diante de Deus? Infelizmente, a verdade é uma só, irmãos. Nós somos declarados inimigos de Deus. Por quê? Porque nós somos contraditórios, nos tornamos contraditórios com a verdade de Deus. Então nós somos inimigos de Deus. Mas Cristo, quando Ele aparece sobre a nossa vida, é anunciado sobre nós o Evangelho, cai sobre nós o entendimento, o Espírito Santo nos convence que somos pecadores, que nós precisamos nos livrar do juízo, da ira vindoura de Deus. Então, o que acontece? Nós somos reconciliados com Deus. A inimizade é desfeita. Então, é por isso que nós vamos entender que nós, quando nós entendemos verdadeiramente o Evangelho, olha que coisa interessante. Vocês se lembram no Evangelho de João que Jesus ele diz assim para os discípulos: eu já não vos chamareis mais de amigos, de servos, mas vos chamareis de amigos. O que isto estava significando? O que estava mostrando? Que Jesus estava declarando àqueles discípulos que estavam ali naquele dia e aqueles que posteriormente haveriam de crer no Evangelho, que já não seriam mais servos. Por quê? Porque o servo, ele não conhece o que faz o seu senhor. O servo, ele simplesmente obedece. Mas o amigo, ele tem um relacionamento com o seu senhor. Então, por isso que Jesus ele expressa essa questão de amizade. E por que amizade? Porque amizade significa relacionamento. É onde nós voltamos lá no Gênesis, quando o homem peca, este relacionamento ele é rompido, ele é quebrado. E nós vamos entender que o próprio Deus, ele sempre quis o relacionamento com o homem. E tanto que eu vou citar alguma coisa aqui também, que foi falado hoje no estudo bíblico nosso na igreja,
e que eu citei para as irmãs, que lá no Éden, vocês já prestaram atenção que quando Deus, como diz o texto, que na viração do dia Deus ia visitar o homem, e quando Deus ele vai naquele episódio que o homem já havia transgredido, que o homem já tinha se rebelado contra Deus, né? Deus, nós entendemos no começo que ele é conhecedor de todas as coisas. Deus já sabia que o homem ia pecar. Só que vocês já prestaram atenção numa coisa, que quando Deus ele vai ali no jardim do Éden, ele não chega para Adão e ele diz assim: olha, ô Adão, eu sei que você pecou. Adão, olha, é o seguinte, eu sei que você transgrediu. Amém, meu querido, seja bem-vindo. Deus que abençoe. Então, vocês já perceberam isso lá no Gênesis? Que Deus ele não chega acusando Adão: ó Adão, você pecou. Eu sei o que você fez. Por quê? Porque Deus, a intenção de Deus sempre foi manter relacionamento com o ser humano. E o que diz o texto lá? Que Deus ele vai no jardim e ele chama por Adão. Ele não acusa Adão, ele chama por Adão, né? E Adão, pela consciência da culpa, o que ele faz? Ele se esconde, porque a culpa já o acusava naquele momento. Então ele, escondido, ele responde: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Aí é onde nesse momento o Criador, o Deus Todo-Poderoso, pega e dá sequência no diálogo com Adão. Adão, porventura comeste do fruto da árvore que eu te ordenei que não comesses? Né? Então você vê que Deus ele faz uma pergunta. Deus ele não acusa. Deus ele não acusa. Por quê? Porque o próprio homem é o homem que cai na condenação. E aonde nós nos remetemos ao texto aonde diz que Jesus ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar o mundo. Vocês entendem isso? Então, esta é a questão. Então Deus ele sempre quis manter este relacionamento com nós seres humanos. Então Cristo ele é esta reconciliação. Então nós, por causa da queda do homem, do pecado de Adão, nós éramos inimigos de Deus. Mas a partir do momento que nós cremos em Jesus, e a mesma fala que Jesus diz aos discípulos lá no Evangelho de João, dizendo: olha, já não vos chamareis mais servos, mas chamarei-vos amigos. Por quê? Porque o amigo, ele conhece o plano do seu Senhor. O amigo, ele tem relacionamento, o amigo, ele está junto, o amigo entende, o amigo compreende. Vocês entendem isso, irmãos? Isso é muito profundo, é lindo isso daqui. Irmãos, eu sinto o Espírito Santo me visitar, irmãos. Então isso nos remete, então esse é o processo da salvação, né? Então a salvação nesse processo vai nos mostrando que Jesus ele traz esta segurança e paz sobre todos aqueles que têm, né? Porque vivíamos em guerra com Deus. Por quê? Porque quando Adão peca, significa o quê? A rebelião. O homem se rebela contra o mandamento de Deus. Mas Jesus ele nos reconcilia, nos trazendo segurança. Segurança no quesito de quê? De salvação. Agora estamos salvos. E agora temos a paz, né? De Deus, vinda por Jesus Cristo. A paz de Cristo sobre as nossas vidas. O Shalom manifesta sobre nós, louvado seja Deus. Então esse é o fundamento da nossa relação com Deus, né? Depois nós vamos ver aqui em quarto lugar, já estamos acabando, irmãos. Em quarto lugar, a questão da santificação. A santificação é o caminho que demonstra a transformação. Então, após esta justificação que nós recebemos, o crente então ele entra em um processo de santificação. E santificação é o processo contínuo
pelo qual somos moldados à imagem de Cristo, sendo libertos do poder do pecado. Então Paulo exorta, né, aos irmãos ali na carta aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 3, aonde ele diz assim no texto: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então, o que isso significa? Que a santificação, ela não é uma questão opcional, não é uma opção, mas é essencial na vida do crente, na vida daquele que recebe o Evangelho. Então nós devemos o quê? Buscar crescer em santidade, cooperando com o Espírito Santo, que nos capacita a viver de acordo com a plena vontade de Deus. Então nós vemos que o crescimento, irmãos e irmãs, espiritual, ele é contínuo, ele é um processo contínuo sobre a nossa vida, e ele envolve então o que? A submissão à palavra de Deus. Vocês lembram o que eu disse há pouco? O que o pecado faz? O pecado faz com que nós nos rebelamos, é uma rebelião contra Deus. Só que quando nós nos deixamos ser santificados e nós vamos deixando com que o Espírito Santo nos capacite para esta ação, isso vai envolver a submissão à palavra de Deus e a oração. Então isso vai demonstrando sobre nós que o Espírito Santo vai trabalhando sobre nós para que esta ação, sendo contínua na nossa vida, né? Por quê? Porque nos tornamos submissos à palavra, submissos à doutrina de Cristo, aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então isso é um processo. Então não é uma questão de opção. Eu escolho ser santo, eu escolho não ser santo. Não é uma questão disso. E outra, bem entendido nessa questão de ser santo. Ser santo não é como muitos imaginam, ver uma imagem de escultura, ou até mesmo uma imagem de um anjo, que supostamente eles acham que é um anjo, com uma auréola, né, em cima da cabeça, né, significando, mostrando que aquilo é santo. Não, isso não significa santo. O que é ser santo? Ser santo significa ser separado. Santo significa ser separado. E cada um de nós, através do Evangelho, da fé, nós fomos e somos separados para uma obra divina de redenção sobre a vida de cada um de nós. E depois, por último, nós vamos ver que, diante desse processo, a glorificação, a consumação desta salvação que nos é proposta. Então a glorificação, o que é a glorificação? A glorificação é o estágio final do processo desta salvação que nos foi proposta. Na glorificação, o que acontece? Os crentes, eles serão transformados, todos nós seremos transformados completamente, recebendo corpos glorificados e vivendo eternamente na presença de Deus. Então Paulo nos lembra, na epístola aos Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, que diz assim, que a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória. Então, este nosso corpo que hoje, né, tem esta natureza caída, mas quando chegar o momento da nossa plena vitória, aonde Cristo voltará em nuvens de glória para arrebatar a sua igreja, então da mesma forma que Cristo, Jesus, ele foi glorificado, né? Ele recebeu um corpo glorificado, assim nós também que cremos em Cristo, nós haveremos de receber este corpo glorificado. Então nós seremos transformados, como diz também o apóstolo Paulo, como que num piscar de olhos, né? Sabendo que existe dentro desse processo que primeiro aqueles que morreram, que partiram antes de nós, por exemplo, se Jesus
viesse agora neste momento, nós estamos aqui nesta live, né? E de repente Jesus está vindo. O que que acontece? Dentro desse processo, é claro que é um agir muito rápido, mas nesse agir rápido, o que acontece? Todos os que morreram em Cristo, no Evangelho, ressuscitam primeiro, e depois nós, estando ainda com vida neste corpo físico, o que que acontece? Seremos transformados como que num piscar de olhos. É uma coisa repentina que vai acontecer. Isto mostra o que, irmãos? Que nós devemos estar atentos para isto, preparados, né? Deixando com que a ação do Espírito Santo ela possa ter uma ação contínua sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser achados, né, nesta condição de que quando chegar neste dia, que seja em vida neste corpo, ou estarmos dentro da sepultura, mas com a esperança e a certeza de que desfrutaremos esta vida eterna que nós já desfrutamos aqui neste mundo. Certo, irmãos? Vocês entendem isso? Nós não vamos alcançar a vida eterna. Nós já vivemos a vida eterna. O que vai acontecer é este processo simplesmente de transformação, de sermos retirados deste plano, vamos dizer, terreno, que é falido, corrompido, por causa da queda do homem, do pecado, e depois para vivermos esta gloriosa esperança com Cristo no reino de Deus. Amém? Então nós vemos aqui que a glorificação nos dá essa esperança em meio às lutas, tudo aquilo que nós enfrentamos, os sofrimentos, né? Por isso que muitas das vezes, irmão, irmã, entenda uma coisa: ainda que você sofre alguma coisa, ainda que você passa, ainda que você padece alguma necessidade, não olhe simplesmente para as tuas mazelas, não faça isso, mas olha para a vida que está diante de ti, a vida que já faz parte da tua vida. Olha para dentro de você. Jesus, ele mora no teu coração, o Espírito Santo, ele habita em você. Mas muitas das vezes nós somos tendenciosos a olhar simplesmente para o nosso sofrimento, para as mazelas da nossa vida. Não faça isso, irmão e irmã. Olha para Cristo, olha para o alvo chamado Jesus Cristo. E que nós, irmãos, eu creio de toda a minha alma, que nós, através desta live, desde o início, irmãos, eu creio que os irmãos e as irmãs que estão aqui, estão entendendo qual que é o processo de salvação. Então existe sim um processo de salvação que todo crente precisa entender. Então não basta só estar dentro da igreja, não basta eu só fazer parte da comunidade, não basta eu só ouvir ou apenas conhecer, não, eu tenho que ser um crente assíduo, praticante, temente a Deus, um crente que realmente recebe o Evangelho, guarda o Evangelho, vive pelo Evangelho. E isso não quer dizer que eu ou você, nós somos perfeitos, mas nós estamos caminhando com aquele que é perfeito, com aquele que nos trouxe esta plena salvação sobre as nossas vidas. Então é isso que nós precisamos entender, amados. Então sabemos que este mundo não é o nosso destino final e que um dia seremos completamente transformados. E quando acontecer esse processo, e este aqui é o final desse processo de salvação, então o que acontecerá? Aí sim nós estaremos livres do pecado e da morte, né? É por isso que o próprio Evangelho vai nos mostrar, porque qual que é a coisa que nós seres humanos mais tememos? É a morte, né? É a morte, mas só que nós devemos nos atentar aqui, que é o nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu o império da morte. Como diz lá na carta do apóstolo Paulo, uma pergunta: onde estás, ó aguilhão da morte? Aonde tu estás? Mas nós vemos que a frase vai terminar: porque a morte, ela foi tragada na vitória. Então nós temos que crer nisso, irmãos.
que um dia a vitória que Cristo, Ele já nos deu, Ele já nos proporcionou, que nós vivemos nesta vida, chegará um dia, não importa, o nosso corpo ele vai tombar, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Do pó veio, ao pó tornaremos, mas não implica que nós vamos permanecer nesta morte. Não, irmãos. A vitória de Cristo sobre a nossa vida vai tragar esta morte. Nós viveremos com Ele na eternidade, glorificando, irmãos, tendo sobre nós a plenitude deste amor de Deus sobre as nossas vidas. Então devemos viver com os nossos olhos do quê? Fixos nas aflições desta vida, fixos com os problemas que nós passamos no nosso dia a dia, com aquilo que se levanta diante de nós, não, mas devemos ter os nossos olhos fixos na eternidade. Então é assim que nós precisamos viver, olhando, como eu disse há pouco, para o alvo chamado Jesus, entendendo, irmãos, que não é por um acaso que Paulo, o apóstolo, ele diz lá aos Romanos, né, que ele diz assim, que nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. E ele deu os exemplos específicos, nem a morte, nem a profundidade, nem largura, nem altura. Enfim, irmãos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós precisamos entender isso. E tudo isso, tudo que nós lermos na Bíblia, como eu disse no início desta live, né? Desde o princípio, desde quando nós lemos lá em Gênesis, que é a revelação que Deus nos deixou, né? Mas aonde quando nós temos uma plena consciência e entendimento que esta salvação, ela se dá mesmo até antes da eternidade, até mesmo antes da fundação do mundo. Esta salvação, ela já implicava na própria eternidade de Deus, no plano divino de Deus para as nossas vidas, né? Então não tem nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu espero que, né, todos nós possamos ter entendido o processo desta salvação, que é uma obra completa de Deus, que começa lá com a sua escolha soberana e culmina com a nossa glorificação. A salvação, então, envolve resposta ao chamado de Deus, arrependimento, mostrando que nós somos seres de livre-arbítrio, isso no processo da fé em Cristo, e uma vida dedicada à santificação na presença de uma glorificação futura que está diante de nós. Amém, irmãos? Então eu espero que vocês, irmãos e irmãs, tenham gostado da live e que as incertezas, as dúvidas, elas possam ter caído diante daquilo que nós aprendemos nesta noite através desta live. Tá bom, meus irmãos e irmãs? Deus que abençoe todos vocês que me acompanharam. Já é tarde da noite, né? São 23 horas e 11 minutos, mas eu estou feliz e confesso do meu coração, irmãos, que eu estou aqui sentindo a presença de Deus dentro de mim. Louvado seja Deus em poder ter explanado a questão da salvação sobre a vida de cada um de nós e que nós precisamos entender, irmãos, plenamente como que é esse processo de salvação e como ele age na nossa vida. Que nós possamos nos dedicar, entregar a nossa vida ao Senhor e somente ao Senhor, sabendo que Ele está diante de nós e a salvação já nos é dada através da fé. Irmãos, eu quero terminar fazendo uma breve oração, dispensando sobre nós, através do Espírito Santo, uma bênção sobre as nossas vidas, para que em tudo, somente, o nome de Deus, Ele venha ser glorificado sobre cada um de nós. Então, na comunhão, se puder, fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento a Deus e vamos fazer uma breve oração. Glória a Deus. Ó Deus, poderoso Pai, amado, soberano e eterno Deus,
Criador justo, Pai da eternidade, graças nós te damos por esta rica oportunidade, Senhor, que estamos diante da Tua presença, Senhor, nesta live, onde abordamos este assunto tão importante para nós, Senhor, para nós podermos ter a compreensão da salvação, Senhor, ó Deus eterno, sobre as nossas vidas, o processo, tudo aquilo que envolve, Senhor, ó Deus eterno, esta tão divina, Senhor, vocação, Senhor, ó Deus eterno, que Tu dispensou às nossas vidas. Pai amado e glorioso, sabemos que nós somos imperfeitos, Senhor, somos propícios ao erro, ao pecado, mas uma coisa nós te pedimos, Senhor, nesta oração: sustenta-nos, Senhor, pela fé, sustenta-nos, Senhor, debaixo deste amor sublime, Senhor, e que a nossa vida ela possa ser verdadeiramente dedicada a Ti todos os momentos, bendito seja o Teu nome, para que através da força e da condição, Senhor, que o Espírito Santo, Ele nos proporciona, Senhor, nós possamos vencer de dia após dia, de valor em valor, de amor após amor, Senhor, de santificação a santificação, até chegarmos, Senhor, a esta estatura ao qual, Senhor, Tu nos tem proporcionado e quer que nós cheguemos, bendito seja o Teu nome. Senhor, abençoa a vida de cada irmão e de cada irmã, Senhor, de cada família aqui representada. Senhor, eu não sei que cada irmão e cada irmã, Senhor, como entrou aqui nesta live, o que estão passando, mas, Senhor, se há alguma coisa, em nome de Jesus, repreenda, Senhor, o mal, bendito seja o Teu nome, Senhor, se havia alguma dúvida que possa ter caído, no nome do Senhor Jesus, Senhor, e que possamos sair daqui nesta noite, nesta live, um pouco mais crentes, bendito seja o Teu nome, meditando naquilo que Tu, Senhor, através do Teu Espírito Santo, Tu nos tem direcionado até este momento presente. Pai amado e glorioso, Senhor, que a Tua paz, como foi dita nesta noite, ela seja plena dentro de cada um de nós, pelo amor do Teu santo nome, que nós possamos entender que este relacionamento que nós temos contigo, ó Pai eterno, através do sacrifício do Teu amado Filho, ele não pode ser rompido, Senhor, não, Senhor, mas nós cremos que Tu és aquele que nos conduzirá todos os dias das nossas vidas. É assim que oramos a Ti, Senhor, pedindo-Te, Senhor, ó Deus, estas bênçãos com ações de graças no nome do Teu Filho amado, Jesus, bendito contigo em eterno. Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus queridos. Deus que abençoe a todos. Muito feliz por esta live. Quem não pôde entrar antes, a live vai ficar salva, tá bom? Aqui no Instagram, também vou subir ela para o YouTube. E já peço aos irmãos e às irmãs, encarecidamente, aqueles que não são inscritos ainda lá no canal do YouTube, que se quiser encontrar vai estar PR Cristiano Machado. Me segue lá, né? Se inscreve no canal, compartilhe os vídeos com outras pessoas, para que eu creio, irmãos, que se você foi abençoado por Deus, abençoe a vida de outras pessoas também. Deixa lá também o seu like, seu joinha, para que o algoritmo, né, do YouTube reconheça que os vídeos que nós estamos produzindo são relevantes e assim ele vai indicando para outras pessoas também, tá bom? Deus que abençoe a todos grandemente, irmãos, e a minha satisfação é falar das coisas de Deus, né? Deus que abençoe a todos, o irmão David, irmã Vaninha, né, o Wilson que esteve aqui junto de nós, o irmão Odete, o irmão Maurício, William, Santos também, e todos os irmãos, a nossa irmã Salvina, todos quantos Deus deu a graça de estar aqui junto. Deus abençoe a vida de todos vocês, que vocês tenham uma ótima noite de descanso, no nome de Jesus. Graça e paz a todos e um shalom a todos. Deus abençoe.